E ao longo de 1952, o Japão iniciou uma campanha diplomática intensa para ingressar no FMI, no Banco Mundial e no Acordo sobre Tarifas e Comércio, que eram fundamentais para a estabilidade do iene e para a expansão de suas exportações. A Guerra da Coreia entre 1952 a 1953 serviu como motor para a rápida recuperação japonesa e das suas indústrias nacionais. Em abril de 1953, foi assinado o Tratado de Amizade e Comércio e Navegação com os Estados Unidos, garantindo o status de nação favorecida e parceira dos americanos, facilitando o acesso ao mercado americano e ocidental no geral. Porém, os produtos japoneses nos anos 50 tinham fama de serem de segunda linha e não tinham preferência dos consumidores ocidentais, pois eram frequentemente acusados de má qualidade e de serem cópias de produtos ocidentais de maior qualidade. Com o fim da Guerra da Coreia em julho de 1953, o Japão foi forçado a buscar novos mercados na Ásia e na América Latina para sustentar o nível de produção industrial que funcionava em larga escala no país. Em 8 de março de 1954, foi renegociado o Acordo de Defesa Mútua com os Estados Unidos, que permitiu a criação de uma força armada desde que não tivesse potencial de ataque ou iniciar ofensivas, como o antigo exército imperial tinha. E nisso, em 1º de julho de 1954, foi criado as Forças de Autodefesa do Japão, marcando um rearmamento mínimo no país. Porém, o governo Yoshida sofreu um grande escândalo em meados de 1954, o escândalo da construção naval, que revelou uma rede profunda de corrupção envolvendo doações ilícitas de grandes empresas do setor naval para o Partido Liberal de Yoshida. Nisso, o Ministério Público japonês decreta a prisão de figuras próximas de Yoshida e do gabinete. Yoshida não permite a prisão deles, o que manchou a imagem do seu governo. Nisso, ele perdeu o apoio do Congresso Parlamentar. Antigos aliados como Ishiro Hatoyama e Mamoru Shigemitsu o abandonaram politicamente e fundam o Partido Democrata. E o parlamento aplica uma moção de censura a Yoshida no início de dezembro. E nisso, Yoshida é forçado a renunciar em 7 de dezembro de 1954 ao cargo de primeiro-ministro. Nisso, Hatoyama assume o cargo. Hatoyama iniciou um mandato focado em revisar a Constituição de 1947, especialmente o artigo 9, que proibia o Japão de ter forças armadas formais. É na busca por uma política externa mais independente dos Estados Unidos, que incluísse uma normalização de relações com a União Soviética. O cenário político para 1955 foi definido para a fragilidade governamental de Hatoyama, que sem maioria absoluta no parlamento, percebeu a necessidade de unir as forças conservadoras para evitar o crescimento da esquerda, o que culminou no dia 15 de novembro de 1955, quando o Partido Democrata e o Partido Liberal se fundem e viram o Partido Liberal Democrata, o PLD, consolidando uma hegemonia conservadora que dura até os dias de hoje no país. Poucos depois, os partidos socialistas se fundem e formam o Partido Socialista do Japão. Nisso se inicia o sistema de 55, que dura até os dias de hoje, pois esses
são os maiores partidos modernos do país atualmente. E diplomaticamente, entre dezembro de 1955 e janeiro de 1956, o governo Hatoyama intensificou as negociações diplomáticas com Moscou, algo que já não existia desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. As negociações seguiram até outubro de 1956, quando foi assinado em 19 de outubro a Declaração Comum Nipo-Soviética, que normalizou as relações entre Tóquio e Moscou. Embora as disputas entre os dois países pelas Ilhas Kurilas seguiam até os dias de hoje. 2 meses depois, em dezembro de 1956, o Japão foi admitido na ONU, o que simbolizou o retorno do Japão ao concerto das nações mundiais. Porém, Hatoyama sofreu de graves problemas de saúde no final de 1956. Nisso, em 23 de dezembro, ele renuncia ao cargo de primeiro-ministro. Nisso, Tanzana Ishibashi, do Partido Liberal Democrata, o sucede. Porém, Ishibashi também estava com sérios problemas de saúde, como a séria pneumonia, que faziam Ishibashi ser incapaz de governar. É nisso, Ishibashi renuncia em 25 de fevereiro de 1957. Nisso, um homem chamado Nobusuke Kishi o sucede. Kishi era um suposto criminoso de guerra da Manchúria durante o período da Segunda Guerra Mundial, mas foi absolvido da culpa pelos julgamentos americanos. Mas essa fama de crime sempre o perseguia. O governo Kishi beneficiou o Banco do Desenvolvimento do Japão, aplicando um plano de crédito e investimento fiscal, mecanismo que canalizou a poupança interna e recursos estratégicos para a expansão da base industrial. A partir de 1958, Kishi avançou na controversa revisão do Tratado de Segurança Estados Unidos-Japão, na qual Kishi tentou recriar os antigos exércitos imperiais, alegando que o Japão teria que estar em igualdade com o Ocidente. No seu mandato, obras para simbolizar a recuperação do Japão foram feitas, como a construção da Tokyo Tower em outubro, e grandes obras de infraestrutura como a construção do túnel Kanmon, que conectava as ilhas de Honshu e Kyushu, simbolizando a recuperação japonesa. Além disso, foi criada a Nippon Airways, a ANA, que modernizou a aviação civil japonesa. Entre 1958 e 59, Kishi buscou reabilitar a imagem interna, a imagem internacional do Japão na Ásia, através de viagens diplomáticas e da resolução de questões de compensações de guerra com as nações do Sudeste Asiático. E logo no início de 1959, Kishi intensificou negociações com Washington, movidos pelo objetivo de levar o Japão a um estado de parceria militar mais equilibrado e justo na visão de Kishi. Mas isso provocou um tumulto entre o povo japonês, que viu os atos de Kishi numa perigosa inclinação ao militarismo dos anos 30, que remetia à época imperial. Nisso, uma coalizão de esquerda se opôs contra a revisão. Nisso, ao longo de 1959 a 60, eclode uma série de protestos de massa. A situação piorou a partir do ano de 1960. A partir de fevereiro, a luta contra a revisão se intensificou. Kishi endureceu sua posição como primeiro-ministro. E nisso, em 19 de maio de 1960, quando a polícia foi chamada para remover fisicamente os membros da oposição do parlamento,
permitindo que o PLD votasse a revisão do Pacto de Segurança sozinho durante a madrugada inteira, desse dia 19 para o dia 20 de maio, o governo Kishi praticamente desmoronou moralmente. Esse ato foi contra os princípios democráticos da Constituição de 47, provocando greves gerais por um mês, até que Kishi renuncia em 23 de junho de 1960. Nisso, o PLD escolhe o moderado Hayato Ikeda para primeiro-ministro. Ikeda visou desarmar as tensões remanescentes no país, buscando uma reconciliação nacional para canalizar a energia do país para o desenvolvimento econômico, com o anúncio do ambicioso plano de dobra da renda nacional, que prometia em 10 anos elevar o padrão de vida da população japonesa para algo com muito mais qualidade. Então, o governo, entre 1960 e 61, implementou políticas de estímulo econômico, cortes de impostos, investimentos e infraestrutura, que começaram a acelerar o motor industrial japonês. Diplomaticamente, em 1961, o Japão reafirmou o alinhamento japonês com o Ocidente. Porém, o rápido crescimento econômico causado pelas políticas de Ikeda causaram um superaquecimento da economia japonesa. E já no fim de 1961 para 62, o Japão manifestou um crescente déficit na balança comercial e uma pressão inflacionária preocupante, e forçou Ikeda a recuar nas suas políticas e fazer uma política um pouco mais segura economicamente. Em 1962, Ikeda moveu políticas para normalizar relações com a Coreia do Sul para aumentar os parceiros comerciais do Japão, rompendo com certos laços de traumas coreanos devido à ocupação colonial, que só apenas terminou menos de 20 anos antes. Porém, durante o outono, o Japão foi forçado a lidar com as repercussões da crise dos mísseis de Cuba entre a União Soviética e os Estados Unidos, quando as tensões de um conflito nuclear entre as potências de Moscou e Washington se tornaram frequentes, mas que acabaram não se concretizando, o que aliviou Tóquio devido às importações e exportações que o Japão tinha com o Ocidente. No ano de 1963, o Japão conseguiu a licença para transmitir os Jogos Olímpicos de 1964. No início de 1964, o Japão inaugura a linha Tokaido Shinkansen, o primeiro trem-bala do mundo, devido para as preparações para as Olimpíadas de Tóquio de 64. Além disso, a infraestrutura foi preparada para as Olimpíadas, como na modernização dos esgotos, construção de hotéis, linhas rodoviárias e entre outras coisas. E com a execução das Olimpíadas de Tóquio do dia 10 ao dia 24 de outubro de 1964, muitos viram a recuperação do Japão como uma potência e que não era mais aquele país destruído de 45. Porém, pouco tempo depois, por um câncer de laringe sério, Ikeda renuncia ao cargo de primeiro-ministro em 9 de novembro. E nisso ele indica seu aliado de longa data, Heisaku Sato, que se torna primeiro-ministro, e se inicia o grande período da Era Sato, que duraria até 1972. Em 1965, Sato inicia uma coalizão com os grandes empresários e com a elite estatal japonesa, consolidando o que foi chamado de Japão S.A. Quando a Guerra do Vietnã se agravou em 1965, no Sudoeste Asiático, surgiu uma nova geração de japoneses que passaram a se opor contra a ocupação japonesa nas ilhas de Okinawa e Iwo Jima,
e passaram a exigir a reocupação japonesa nessas duas ilhas. Mas outro significante evento que foi consequência da Guerra do Vietnã para o Japão foi que a Guerra do Vietnã acabou gerando uma demanda significativa por suprimentos e equipamentos que beneficiou as indústrias pesadas japonesas, que passaram a exportar suas mercadorias pesadas para Washington. Porém, internamente, o Japão enfrentou uma sutil desaceleração conhecida como a recessão de 65, um momento que a rápida expansão dos anos anteriores gerou uma crise de liquidez e estoques excedentes, obrigando as empresas japonesas a se reestruturarem para aprimorarem a eficiência e expandirem seus mercados internacionais, para ganhar mais lucros para o governo japonês e para si mesmo. Nisso, empresas como a Toyota iniciam processos sérios de reorganização interna, iniciando o sistema Toyota de produção, que eliminava desperdícios em suas linhas de montagem para manter a lucratividade e competitividade em um momento de contração econômica, movido para a não geração de prejuízos. Paralelamente, outra grande empresa surgia e fazia o mesmo, a Sony, que iniciou um processo de inovação tecnológica para superar o rótulo de copiador dos produtos japoneses. Nisso, produtos de melhor qualidade e vanguarda do Japão, especialmente com sucesso dos transitores que eram produzidos pela Sony e que eram de altíssima qualidade para a época, passam a ser exportados para os Estados Unidos. Outra grande empresa, a Honda, produziu o famoso motor Honda, que era o mais confiável e potente no mercado de automotivos na época, além de iniciar a produção de motocicletas de altíssima qualidade. Tudo era patrocinado pelo governo através do Ministério do Comércio Internacional e da Indústria, o MIT, que protegia o mercado interno contra a concorrência estrangeira. Sato abandonou a restrição orçamentária e emitiu títulos do governo pela primeira vez desde 1941 para financiar obras públicas e estimular o consumo. E entre 1965 e 66, a Sony começou a penetrar nos Estados Unidos e na Europa de forma avassaladora, com suas televisões e rádios de qualidade do mesmo nível das locais. Em 1966, se inicia o período Izanagi, que duraria até os inícios dos anos 70, que foi uma era de crescimento econômico ininterrupto e vigoroso. A Toyota se aproveitou da grande expansão automotiva na década de 1960 e lançou em 20 de abril de 1966 o Corolla, o que representou um marco histórico ao democratizar o veículo no Japão, com um veículo de baixo custo, alta durabilidade e eficiência no seu uso, o que começaria a ser exportado a partir de novembro de 1966 para o mercado exterior da Europa, de outros países asiáticos e dos Estados Unidos principalmente. E durante todo o ano de 1966, o governo Sato lançou grandes projetos de obras públicas que serviriam para absorver a mão de obra industrial, quanto para integrar ainda mais o país através de linhas ferroviárias e rodovias. No ano de 1967, o Corolla foi um sucesso absurdo nos Estados Unidos e nos países da Europa, competindo mão a mão com a Ford, a mais popular da época nos Estados Unidos, enquanto a Sony
dedicava seus recursos ao aprimoramento da tecnologia de semicondutores e foi uma das primeiras empresas a produzir televisões colorizadas no mundo. O ITER, que entre 1967 a 68 começou a penetrar as residências japonesas, se tornando um símbolo maior do poder de compra da classe média japonesa. Enquanto a Honda passou a produzir motocicletas de alta performance, que dominaram o mercado de motocicleta por muitos anos. Enquanto a Mitsubishi, subordinada à MIT, atuou como pilar da construção de infraestrutura de transporte público e energia, fornecendo aço, os navios cargueiros e as turbinas que permitiam que o país crescesse a um nível acelerado, com um crescimento de 10% ao ano em 1968. E durante o final da década de 1960 e início da época de 1970, o acesso a bens de consumo aumentaram, especialmente em televisão a cores, máquinas de lavar e as geladeiras. Em 1968, a Toyota passou a expandir sua indústria para a América do Norte e no Sudoeste Asiático, construindo suas primeiras fábricas fora do Japão. E elas foram construídas especialmente nos Estados Unidos. Porém, os desenvolvimentos da Guerra do Vietnã, a partir de 1968 para 69, fizeram uma nova geração de japoneses a questionarem a presença de bases militares em Okinawa. Então Sato passou a tentar, pelas vias diplomáticas, recuperar a soberania japonesa da ilha de Okinawa. Nisso, longas e demoradas negociações seguiram e só foram resolvidas nos anos 70. Focando na expansão econômica agora, a expansão industrial e econômica seguiu a todo vapor entre 1968 e 69, com a Sony lançando tecnologias que redefiniram o padrão de vida global, com televisores de estado sólido substituindo as frágeis válvulas. O MIT desempenhou um papel mediador, incentivando as empresas a adotar pacotes de benefícios que desamassem greves, reforçando a ideia de que o sucesso da empresa era o sucesso da família japonesa. O sucesso comercial do Japão em 1969 passou a irritar alguns protecionistas americanos que viam suas empresas como prejudicadas por uma de fora, cobrando o governo a emitir tarifas aos produtos japoneses. Diplomaticamente, o governo Sato estava no auge das negociações com os Estados Unidos para a devolução de Okinawa, para acalmar os ânimos nacionalistas do país. Industrialmente, os bens de consumo se expandiram. Veículos, televisores, etc. passaram a ser muito mais acessíveis ao povo comum do Japão. O rápido crescimento japonês fez que em 1969 o país se tornasse a segunda maior economia do mundo, atrás diante somente dos americanos, dando um grande ponto de poder econômico do mundo. Em novembro, um acordo entre Estados Unidos e Japão para a devolução de Okinawa foi realizado. A devolução imediata e total só ocorreria em 1972. Em troca da devolução, em troca da renovação do Pacto de Segurança Mútua entre os Estados Unidos e Japão. Em 1970, o Corolla da Toyota se tornou o carro mais vendido do mundo em sua época, provando a eficiência japonesa. Ao mesmo tempo que a Sony criava o sistema de TV colorida, o Triniton, que revolucionou a qualidade de imagem das novas TVs e definiu os padrões da indústria. A Honda
lança o seu grande sucesso, a Honda N600, que ganhou alta popularidade em solo americano devido à sua velocidade e eficiência. Porém, em julho de 1970, o governo japonês acelerou a política de liberalização do capital estrangeiro, removendo o protecionismo do Código Japonês, comercialmente falando. E entre 1970 e 71, as empresas japonesas dominavam o mercado americano, com seus produtos como a Toyota, a Sony, a Honda e entre outras. O que fez as grandes montadoras de veículos como a Ford, entre outras, empresas americanas, a pressionarem o governo americano por uma tarifa protecionista sobre os produtos japoneses a partir de 1971. E o governo americano cedeu em agosto, impondo tarifas aos produtos japoneses, o que foi um golpe duro para o Japão e para o mercado japonês. As empresas japonesas ficaram numa incerteza cambial que ameaçava os produtos japoneses, o que desvalorizou o iene, forçando o Japão a assinar o acordo Smith-Onan em dezembro de 1971, iniciando a revalorização forçada da moeda, o que em 1972 encareceu os produtos japoneses. Nisso, o período Izanagi morre. Porém, em 15 de maio de 1972, a ilha de Okinawa é devolvida para o Japão, marcando o auge político de Sato a recuperar a ilha que foi capturada há mais de 27 anos. Porém, uma crise estourou quando os Estados Unidos aplicaram outra taxa de 10% aos produtos japoneses e estavam suspendendo literalmente a conversibilidade do dólar em ouro, o que inflacionou o iene. E como o governo Sato foi incapaz de lidar com a crise, sua popularidade caiu rapidamente. Nisso, em 7 de julho de 1972, Sato renuncia ao governo, encerrando a longa era Sato de 8 anos. Um novo governo sob a régide de Kakuei Tanaka foi formado. Tanaka incentivou a construção da infraestrutura por todo o país, com novas ferrovias e rodovias que integravam o país entre 1972 e 73. Porém, o Japão é severamente atingido pela crise do petróleo. Em 1973, no mês de outubro, quando a OPEP da Liga Árabe retalhou o apoio do Ocidente a Israel devido à guerra do Yom Kippur, cortando o fluxo petrolífero no mundo, prejudicando em muito o Japão. A inflação explodiu rapidamente e a partir do ano seguinte, em 1974, a economia estagnou enquanto inflacionava, piorando a crise financeira. O poder de compra japonês foi corroído e as coisas pioraram a partir de outubro, quando um escândalo de corrupção envolvendo o gabinete do primeiro-ministro Tanaka foi descoberto. A base do governo foi minada e em 9 de dezembro de 1974, Tanaka renuncia e seu vice Takeo Miki o sucede. Durante o ano de 1975, as grandes empresas japonesas viram-se obrigadas a implementar medidas de racionalização, redução de custos e otimização de linhas de produção. Nisso, elas passaram a introduzir conceitos de automação e sistema de controle de qualidade para reduzir os custos. O governo decidiu investir em recursos estratégicos, permitindo que a economia japonesa se reorientasse mais rápido
E com isso, o Japão havia superado o auge da crise a partir do ano de 1976. Porém, outro escândalo de corrupção abalou o governo. Henrique perdeu o apoio do seu próprio partido. E nisso, ele renuncia em 24 de dezembro de 1976. E um governo sobre Takeo Fukuda foi feito. Em 1977, o governo implementou uma estreita coordenação com o setor privado, que privilegiava grandes conglomerados capazes de competir no mercado externo por meio das escalas. O que foi uma política muito bem sucedida, pois a economia japonesa logo se recuperou no ano de 1978. Em 1978, o Japão participou da Cúpula de Bonn, onde defendeu seus métodos econômicos, destacando o combate à inflação. Em setembro, a economia japonesa recuperou seu PIB pós-1973. Porém, por divergências internas no Partido Liberal Democrata, Fukuda perde apoio interno do partido e foi forçado a renunciar em 7 de dezembro de 1978. E um governo regido por Masayoshi Ohira foi formado. Em 1979, quando a Revolução Iraniana ocorreu no Irã, no Oriente Médio, foi desencadeado o segundo choque do petróleo. A inflação mundial aumentou. Porém, a resposta japonesa foi mais eficaz. O país havia integrado táticas de conservação de energia e diversificação de suprimentos. Ohira aumentou o financiamento contínuo de pesquisa e desenvolvimento para pesquisar novos meios de tecnologia, para garantir mais meios de lucro, garantindo que em 1980 o Japão não apenas sobrevivesse à crise de 79, mas que emergisse dela como a principal força exportadora do mundo, iniciando a era de ouro da economia japonesa. Porém, Ohira viria a falecer no cargo de vítima de uma insuficiência cardíaca em 12 de junho de 1980. Nisso, um governo regido por Zenko Suzuki foi feito. E logo em 1980, o Japão superou os Estados Unidos como o maior produtor mundial de carros, o que aumentou o poder econômico japonês, levando em 1981 a tarifas protecionistas no Ocidente contra os produtos japoneses. Ainda em 81, o Japão passou a liderar o mercado mundial de chips de memória de 64K RAM, um componente que seria essencial para a computação nos anos seguintes. A partir de 1982, o Japão passou a implementar robôs em sua indústria para automatizar a produção, dando uma vantagem longa o Japão perante os outros países do mundo por muitos anos. Porém, Suzuki decidiu voluntariamente largar o poder devido a problemas de saúde e devido a fissuras internas entre ele e o PLD. E nisso, ele renunciou ao cargo em 26 de novembro de 1982. E um governo formado por Yasuhiro Nakazone foi formado. No ano de 1983, o Japão estava no auge da economia. Passa a entrar no mercado de hardware também e no mercado de computação, especialmente com o lançamento do videogame NES nesse mesmo ano pela Nintendo, que foi um sucesso de vendas no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, devido à sua modernidade na época e devido à falta de qualidade dos produtos americanos do mesmo nicho. E com isso se iniciou a era de hegemonia total japonesa no mercado de games até o ano 2000. O governo Nakazone
A partir de 1984, passou a investir ainda mais em tecnologia, com os programadores japoneses criando o padrão computacional MSX, que nos anos seguintes democratizaria o acesso à computação para uma nova geração de japoneses, o que elevou a alfabetização técnica da população japonesa para os computadores e preparou uma mão de obra altamente qualificada para uma nova era econômica. A economia japonesa cresceu largamente em 1985. Nesse ano, empresas como a Sony passaram a investir em novas tecnologias televisivas, passando a iniciar a construção da TV de alta definição junto ao sistema avançado de computação, posicionando o Japão como o centro de tecnologia mundial. Em 1986, o Japão se isolou como a segunda economia do mundo, mas iniciando o processo de distorções causadas pelos preços artificiais altos que complicariam a economia japonesa na década de 90. Porém, nos anos 80, o Japão era onipresente na economia e tecnologia, produzindo computadores de 8 a 16 bits de alta qualidade, televisores de primeira linha. Porém, o Japão foi afetado pela recessão de 1987, no mês de outubro, que atingiu a Bolsa de Valores de Tóquio. Nakazone não conseguiu introduzir tributos sobre o valor acrescentado do prejuízo e reduzir a carga de impostos para corrigir a recessão. E nisso, sem opção de que fazer para corrigir a recessão, ele renuncia em 6 de novembro de 87. Nisso, o governo formado por Noboru Takeshita o sucede. Em 1988, as empresas de computação avançaram bastante, com as séries PC-88 e PC-98 da ascendente empresa de computação NEC. Porém, Takeshita teve que lidar com a piora do estado de saúde do velho imperador Hirohito, que estava com mais de 87 anos, que abalou a nação no final do ano de 88. Em respeito ao imperador Hirohito, festividades locais japonesas, eventos corporativos e a bolsa foram fechados para rezar pela vida do velho Hirohito, que era imperador do Japão desde 1926, há mais de 60 anos, e viu seu país desde a infância, quando ele nasceu, travar guerras em nome do seu avô, do seu pai e de si mesmo. A partir de 1926, viu seu país ser destruído, viu seu país nas guerras violentas dos anos 30, e por ele eclodiu Pearl Harbor. Viu o Japão levar 2 bombas atômicas na própria carne, ser destruído, ser reconstruído e voltar a ser grande. E na sua velhice já existia computadores, videogames, televisões de altíssima qualidade. Algo que em sua juventude, nos anos de 1900, seria um grande absurdo de ficção científica. Seu país, em 88, 89, era a segunda maior economia do mundo. Seu palácio valia praticamente a mesma coisa do estado da Califórnia. Porém, seu caminho pelo mundo se encerrou às 6 horas e 36 minutos da manhã no dia 7 de janeiro de 1989, quando ele falece, aos 87 anos de idade, vítima de um câncer. Um luto nacional foi proclamado em todo o país. Seu filho, Akihito, o sucede como imperador Heisei. A era Showa, após mais de 63 anos de vida, termina com a morte de Hirohito. E nisso se inicia a era moderna do país, que dura até os dias de hoje,
e na qual encerraremos no próximo capítulo, pessoal. Fique com Deus e até a próxima. Até mais.